Elaine Kanashiro, que é professora de Libras do Instituto Federal de Cubatão. Bom dia, Elaine. Seja muito bem-vinda. Elaine que esteve aqui na semana passada acompanhando a Maria de Lourdes, né? Ela que é a presidente da AFIM, e aí a Elaine veio como intérprete. E ela já está conversando comigo, já traduzindo, era essa pergunta que eu queria fazer. Se é possível você falar e fazer os sinais de Libra? Sim, é possível. Apesar da estrutura não ser igual em Libras, a gente também consegue fazer o bimodalismo. Mas assim, é muito difícil, exige muito do intérprete, mas assim, se conseguir e precisar, e se o aluno pedir ou o entrevistador pedir, a gente consegue fazer. Olha que interessante isso. Nós recebemos muitos telefonemas, né? Essa semana, por isso a gente solicitou aqui o retorno, na hora geral, da Elaine Kanashiro. E eu queria saber de você, Elaine, essa procura também é grande junto às pessoas com deficiência auditiva? Sim, como a dona Lourdes falou, que ela veio aqui semana passada, tem 22 mil pessoas só com deficiência auditiva. E também tem, além de tudo isso, todas as pessoas que também precisam de acessibilidade. Lógico, é claro, que a área educacional dentro da escola é o que tem mais surdos, que a gente sabe que tem, né, matriculado. Então eles precisam do quê? Toda essa acessibilidade que no oral auditivo, que é a maioria, onde você não pode encaixar uma pessoa que não se vê, não se percebe como um ouvinte e pedir que um professor se peça atividades, lição, que leia como um ouvinte. Que você já cresce ouvindo e reproduzindo. Como você vai pedir para um surdo que não ouve, não reproduz, não tem feedback, que ele leia na mesma estrutura de um ouvinte? E quando foi que apareceu Libras na sua vida? A profissão começou em 2008, com curso de Libra, até para atender essa necessidade que precisava para acessibilidade, principalmente dentro da escola. Comecei até a trabalhar em 2010, 2012, sempre como intérprete, 4 anos na Prefeitura de Santos, 2 anos na Prefeitura lá, também de São Vicente, quando eu passei também no concurso no Instituto Federal da cidade de Cubatão. E aí hoje até lá, como professora de Libras e também ajudo, também apoio como intérprete de Libras lá dentro. E Elaine, qual é a diferença entre uma intérprete de Libras e uma fonoaudióloga? Então, o intérprete em si, ele interpreta de 2 maneiras. Ou simultâneo, que nem você está falando agora, e eu já vou fazendo a interpretação para uma outra língua, e também tem aquele intérprete que ouve um pouco mais, que não domina talvez um assunto, que a gente não sabe tudo, não sabemos biologia, não sabemos física, não sabemos de tudo que é dito, então às vezes ouve um pouquinho, espera, processa e solta. Tem também como, qual é a pergunta que você fez, a diferença entre o intérprete e fonoaudiólogo? A fono, ela trabalha com o surdo em si, aquele tratamento de inseri-lo dentro de uma sociedade ouvinte. Que nem o surdo, nós ouvintes, a gente olha para o olho quando conversamos. O surdo, ele busca mais informação. E essa informação vem também pela boca. Talvez pela língua e pelos articulatórios, que é de boca, labial, dental, ele consegue perceber qual é a fala e qual é a palavra. Claro, com um treino muito bom desde pequeno. Mas assim, por isso que até dentro das salas de AEE, dentro da escola, o tratamento e o treino na fala é muito bom, porque o surdo se insere dentro de uma cultura ouvinte, que é a maioria. Sim. Nós temos a pergunta na tela de telespectadores. Vamos conferir então a primeira pergunta do nosso programa de hoje aqui no Hora Geral? Vamos lá, trazendo na tela. Neuza Silva, do Centro em Santos, diz: você tem ideia do número de deficientes auditivos na região? Chegou a comentar já aqui, né? Sim, né? Semana passada foi falado assim que a dona Lourdes, a presidente, né, da associação, falou que tem 22 mil surdos inseridos, que já se sabe. Apesar do IBGE ter de 2010 e ele dura 10 anos, aqui já fez esse censo, essas perguntas, já tem coletado essa quantidade de número. Nós temos um hipermercado aqui em Santos que contratou um surdo recentemente. E contratar um profissional como você, por exemplo, não atrairia esse público, tornando assim uma inclusão social? Sim, se tiver. Você não precisa fazer um curso e sair ensinando o livro para todo mundo. Tem pessoas que é muito mais fácil aprender uma língua e tem pessoas que têm facilidade de perceber a língua. Um surdo, se você contrata essa pessoa, a pessoa fala, mas ele é surdo, mas espera aí, a dificuldade dele é não ouvir.
as funções, o cognitivo dele está totalmente preservado. Ele aprende qualquer trabalho. E depois, hoje, se você ensina uma pessoa dentro de qualquer parte, principalmente no mercado, você ensina um. Esse um, ele dissipa para os outros. E depois, tendo o surdo lá dentro, ele mesmo vai aprendendo. Com o alfabeto em Libra, aquilo que o ouvinte não entende, ele soletra. Se esse surdo for um pouquinho mais letrado, souber um pouquinho mais da língua, ele dá o sinal e você soletra. Ele vai dando um sinal e isso daí vai recheando a pessoa que fica naquele ambiente de trabalho. Para quem não conhece Libras, como é que funciona? Os sinais, eles representam expressões, frases?